Continuamos com a nossa disciplina Estrutura das Demonstrações Contábeis 1 e hoje nós vamos iniciar a apresentação das demonstrações contábeis e vamos começar com o balanço patrimonial. Antes de nós iniciarmos falando do balanço, é conveniente que vocês saibam que a contabilidade, ela controla o patrimônio das empresas para gerar diversas informações. E esse patrimônio, ele é constituído de bens, direitos e de obrigações. Os bens são coisas que vão satisfazer as nossas necessidades, os direitos são todos os valores que devemos receber de terceiro, as obrigações são todos os valores que devemos pagar para com terceiros. E aí nós podemos representar esse patrimônio através dessa casa, onde do lado esquerdo dessa casa, nós temos os bens e direitos, que denominamos a somatória dos dois, a gente chama de ativo. E do lado direito da casa, nós temos as diversas dívidas que a empresa possui. Então, elas têm as dívidas que serão exigíveis, que é conhecida como capital de terceiro, porque foram terceiros que emprestou dinheiro para a empresa, e tem uma data certa que será cobrada, que será exigida a devolução desse valor. E nós temos as dívidas que não são exigíveis porque elas estão no patrimônio líquido, porque elas estão representando os recursos que os sócios, que os donos ou o proprietário da empresa investiu nesse negócio. E por isso ele é chamado de capital próprio, que é do próprio proprietário. O conjunto dessas dívidas é denominado de passivo. Então, no passivo está evidenciando de onde a empresa obteve recursos, se foi do proprietário, da própria empresa, ou se foi de terceiros. Então, temos o lado da origem de recursos. E aí, nós pegamos esses recursos e aplicamos, nós gastamos adquirindo bens ou direitos. Então, você tem esse lado direito do passivo, representa a origem de recursos, e o ativo, a aplicação de recursos. E aí, nós temos que esse patrimônio, ele tem que estar em equilíbrio, porque pela regra da contabilidade, para cada origem de recurso tem que ter um destino próprio. Por isso que o lado do ativo, que são os bens e direitos, se você colocar lá na balança, ele tem que ser exatamente igual ao lado do passivo, que está representando as obrigações exigíveis mais o patrimônio líquido. Então, bens e direitos tem que ser exatamente igual às obrigações. E por isso que o lado do ativo é exatamente igual ao lado do passivo. Para que nós possamos mostrar essa igualdade, temos aqui um exemplo. O ativo, nós temos de bens, o caixa, imóveis, de direitos, nós temos que receber R$800 do cliente. Quando nós somarmos, teremos um total de 15.800. Do lado do passivo, nós devemos pagar os fornecedores e empréstimos que nós pegamos. E temos também o capital inicial, o capital social, que foi o recurso de constituição da empresa, e aí ela trabalhou e gerou um lucro. Se nós somarmos esses 4 valores que estão no passivo, vai dar também 15.800. Então, aí temos que o total do ativo é exatamente igual ao total do passivo. O ativo é chamado de aplicação e o passivo são as origens. Aí nós temos origem de recurso que vem de terceiros e a origem de recurso que vem da própria empresa ou vem do próprio proprietário. E para que nós possamos mostrar para vocês como que se dá o equilíbrio patrimonial, vamos supor que uma determinada empresa, ela tem de bens 1.500 e de direitos R$1.000. Então, nós vamos representar esses valores no lado do ativo, que mostrando a aplicação. E no passivo, nós temos as obrigações de R$2.000, obrigações exigíveis. Então, a empresa obteve 2.000 e aí ela tem de aplicação 2.500. Então, pela regra da contabilidade, o lado do ativo não está igual ao lado do passivo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar um grupo chamado patrimônio líquido. Ele é que vai proporcionar o equilíbrio patrimonial. E o que é o patrimônio líquido? Eu vou somar todo o meu ativo e vou diminuir das minhas obrigações. Então, o ativo, 2.500, menos as minhas dívidas, 2.000. Então, significa que o patrimônio líquido, ou seja, o que sobra para o proprietário é R$500.
Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar esse R$ 500 no lugar do grupo chamado patrimônio líquido, e aí eu vou obter a igualdade, o equilíbrio que é preceituado pela contabilidade. O lado do ativo passará a ser exatamente igual ao lado do passivo. E isso sempre vai acontecer por causa desse grupo denominado patrimônio líquido. Então, o que é ativo? Ativos são os bens e direitos de propriedade da empresa. O passivo são as dívidas que serão cobradas na data do seu vencimento, e o patrimônio líquido são os recursos que são do sócio, é a riqueza de quem constituiu aquele negócio. E aí nós vamos representar tudo isso em um relatório, em um demonstrativo contábil chamado balanço patrimonial. Balanço porque é uma balança mesmo, que tem que ter um equilíbrio, e é patrimônio porque de um lado eu vou colocar os bens e direitos, e do outro lado eu vou dizer que pessoas deram recursos para a empresa. Então, você tem aqui o lado do passivo e aqui o lado do ativo. E tem que haver um equilíbrio entre esses dois lados. Por isso que nós temos o balanço do patrimônio. E o que é, então, esse relatório? Balanço patrimonial. Então, é um relatório que vai mostrar os bens, os direitos e as obrigações da empresa de maneira organizada. Com qual objetivo? Para que nós possamos mostrar de onde veio o recurso e para onde foi esse recurso. Aí nós vamos identificar os elementos financeiros e os elementos patrimoniais. Quais são as finalidades do balanço? Primeiro, ele tem que atender à legislação comercial, que é o Código Comercial, fala que nós devemos elaborar o balanço patrimonial. Temos que atender à legislação tributária, porque ela fala que anualmente nós devemos elaborar os demonstrativos contábeis ou demonstrativos financeiros. Nós temos que atender às normas de contabilidade, que fala sobre qual é a estrutura, quais são os demonstrativos e quais são os termos que nós devemos utilizar dentro do balanço patrimonial. Esse balanço, ele também gera informações à administração. Que tipo de informação? A financeira, que é a capacidade de pagamento, o endividamento, de onde veio o recurso, para onde ele foi, e a econômica, que vai dizer se a empresa teve lucro ou prejuízo durante um determinado período de tempo. O balanço também, ele fornece dados para que a empresa possa planejar e controlar os seus negócios. Além de gerar informações, ela também controla e auxilia no controle e planejamento dos negócios. E também ele identifica, o balanço patrimonial possibilita que diversas pessoas saibam qual é a verdadeira situação patrimonial daquela empresa a partir dos valores que estão evidenciados no balanço patrimonial. E para que nós possamos elaborar esse balanço, então nós temos que obedecer à lei das sociedades por ações e à lei comercial e à lei contábil. Qual o período que nós devemos adotar para fazer a apresentação desse demonstrativo? Então, para o imposto de renda, é sempre o dia final de cada ano. Pela lei das SAs, é após cada 12 meses de gestão. E para fins gerenciais, vai depender da necessidade do gestor. Portanto, o balanço patrimonial, ele tem essa estrutura que está prevista na lei. Ele é dividido em ativo, o lado do ativo é dividido em dois grupos, circulante e o não circulante. Enquanto que o passivo é dividido em três grupos, o circulante, o não circulante e o patrimônio líquido. Então, nós vamos, nessa aula e nas próximas aulas, explicar o significado de cada etapa, de cada item que compõe o balanço patrimonial. E aí nós vamos começar falando sobre o ativo circulante. Então, é uma parte de um demonstrativo contábil chamado balanço patrimonial. Então, o que é o ativo circulante? Que a sigla é AC. Ativos circulantes são os bens e direitos que serão convertidos em dinheiro a curto prazo. E o que é curto prazo? Curto prazo significa eu vou vender produtos ou eu vou receber dos clientes até o final do próximo ano, até o
final do exercício subsequente. E dentro do ativo circulante, as informações são colocadas lá e essas informações serão divididas em 4 partes: no disponível, em direitos, estoque e despesas antecipadas. Então, o que é disponível? São os valores que a empresa tem à sua disposição a qualquer momento. Então, é o dinheiro que está na conta corrente bancária, é o dinheiro que está numa aplicação de curtíssimo prazo, que a qualquer momento eu posso pegar, ou o dinheiro que está no próprio caixa da empresa. O que são os direitos? São os valores que a empresa tem a receber a curtíssimo prazo, ou seja, até o final do próximo exercício, como duplicatas a receber. Estoque são bens que a empresa adquiriu, que ela comprou para ela mesma consumir, para ela transformar em um novo produto ou para ela realizar vendas. E as despesas antecipadas são valores que ela pagou e ainda não recebeu o produto ou o serviço comprado. Como exemplo, o seguro a receber. Você vai pagando esse seguro, mas você só recebe o sinistro quando acontecer o evento pactuado no momento em que você adquiriu o seguro. Então, você tem gastos antes de receber determinados benefícios. E como que eu registro todos esses valores no ativo circulante? Então, eu vou registrar obedecendo a ordem decrescente de liquidez. Então, o que eu vou fazer? Os valores que já são líquidos, que já estão em moeda, que já é dinheiro, eu vou registrar em primeiro lugar. Na sequência, os que serão convertidos em curto prazo, na sequência. A médio prazo é o terceiro elemento. A longo prazo é o quarto elemento. Então, significa que eu vou classificar os valores os elementos que eu vou apresentar no ativo circulante, que são os bens e direitos, de acordo com a capacidade que esse elemento tem de se transformar em dinheiro. O que já é dinheiro tem que vir em primeiro lugar. E o que vai demorar para transformar em dinheiro vem por último. Só que dentro desse grupo, né, nós temos algumas informações que vão diminuir o valor de todo esse grupo. Como? Se eu vendi a prazo, eu tenho que receber duplicatas do meu cliente. Só que nem todos os clientes pagam na data certa, ou muitos ficam inadimplentes. Então, eu posso fazer um registro dos devedores duvidosos. Eu faço uma estimativa, verifico qual o valor que eu vou ter de prejuízo, porque eu não estou recebendo dos meus clientes, e faço o registro desta previsão. Na conta de estoque, eu também posso reduzir o valor do meu estoque quando o valor de mercado dele for menor do que o valor que eu comprei o produto. Isso é muito clássico para produtos perecíveis. Você comprou tomate por R$10. Depois de 3 dias, ele não vale mais os R$10. Por quê? Porque ele apodreceu, ele ficou mais murcho, né? Então, ele não está tão adequado como no dia em que você comprou. Por isso, nós vamos fazer uma redução no valor desse produto. E aí chama provisão para ajuste ao valor de mercado, que vai reduzir o valor de estoque. Então, de forma resumida, nós temos que o ativo circulante ele é composto de 4 divisões. A primeira divisão, que já é o dinheiro, porque tudo isso aqui é colocado em ordem decrescente de liquidez. O que já é dinheiro vem aqui em cima, o que vai demorar para virar dinheiro eu coloco aqui embaixo. Então, o disponível é o que já é dinheiro, como que tem no caixa. Direitos são duplicatas que eu tenho a receber e pode acontecer de eu ter inadimplência, que eu faço uma provisão para devedores duvidosos. O estoque é o estoque de mercadoria que eu tenho para venda, mas esse produto pode estar valendo menos, então eu posso fazer um ajuste ao valor de mercado. E as despesas antecipadas são valores que eu paguei, mas eu ainda não recebi o serviço, vou receber no futuro, como o aluguel pago antecipado e o seguro que eu tenho a receber. Assim, nós encerramos o ativo circulante. Espero que vocês entrem lá na nossa plataforma, respondam a pergunta do fórum, respondam as atividades online. E para a próxima aula, nós vamos estudar o ativo não circulante.